Olá pessoal do nono ano, aqui quem fala é o professor Andenberg para mais uma aula de geografia, conteúdo que vai cair na nossa prova, né? Na prova da segunda unidade, capítulo 7, Oriente Médio. Capítulo 6 trabalhamos Oceania, dessa vez agora Oriente Médio, uma, pá, uma região da uma região da Ásia, continente asiático. Logo de primeira, logo tem logo uma manifestação, né? De palestinos impunhando uma bandeira nacional em protesto contra as decisões de Donald Trump, que afetando mais ainda as condições do povo palestino. Essa manifestação é recente, ocorreu em 2017, quando Donald Trump reconhece Jerusalém como capital do Estado de Israel, e isso levou à loucura o povo palestino. A gente vai entender um pouco sobre esse conflito em Israel e Palestina nesse próprio capítulo, e com calma vamos entendendo isso aí. Essa aula vai ter duas partes, e vamos lá, né? Oriente Médio, pessoal, faz parte da região sul geoeconômica, apesar das imensas reservas de petróleo, que faz com que os países tenham significativo, significativo desenvolvimento econômico de alguns países, mas ainda em condições socioeconômicas, em modo geral, em condições socioeconômicas, são caracterizados os países como países subdesenvolvidos. E lá tem também uma instabilidade muito grande. Instabilidade, não a estabilidade, uma instabilidade muito grande por conta de conflitos armados que ocorre, alguns processos revolucionários, guerra entre países e a maior divergência entre o mundo árabe com o Estado de Israel. Primeiro tópico aí é Oriente Médio, aspectos gerais. Vamos lá, vamos entender um pouco aí sobre o mapa político do Oriente Médio, os países que fazem parte do Oriente Médio. A parte da Turquia, vale lembrar que a Turquia está tanto na Europa quanto no Oriente Médio. Olha lá, ó, Síria, Iraque, Irã, Afeganistão, Omã, Arábia Saudita, uma parte do Egito, Israel, Jordânia, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Catar, Bahrein, Iêmen, uma série de países. O Oriente Médio é uma das principais áreas estratégicas do mundo por conta da sua localização e também é uma localização que fica entre a Europa, África e Ásia. Mas não somente isso, mas também por conta da sua importância econômica. É nessa região, no Golfo Pérsico, onde se encontram as maiores reservas de petróleo do mundo, no subsolo dessa região. Para você ter ideia, 50% das reservas mundiais encontra-se nessa região e 30% das reservas mundiais de gás natural também encontra-se nessa região. Então nós estamos falando de uma mina de ouro, vamos dizer assim, né? Uma mina de ouro no sentido de que é muito rico essa região. E tem grande peso porque o petróleo até hoje é a principal fonte de energia para o mundo, né? Apesar de hoje, por conta dos problemas ambientais, a necessidade de novas fontes energéticas é de grande importância para reduzir os danos ambientais. Mas vamos dar continuidade sobre Oriente Médio. Portanto, o Oriente Médio é a região do globo. Agora também sofre com a questão da água, né? Para você ter ideia, só dispõe de 1% da água potável disponível do planeta. Menos de 1%. A carências em recursos naturais pela sobrevivência humana também torna bastante vulnerável. E as condições climáticas, semiárido, por aí vai também, são condições horríveis para o Oriente Médio. Outro problema também são os conflitos. É palco de constantes tensões e conflitos territoriais, religiosos e sociais. Periodicamente dão origem a guerras locais e até mesmo movimentos terroristas internacionais, como é o caso do Estado Islâmico, né, que atual no Iraque e na Síria, vem sendo combatido nos últimos anos por tropas sírias, apoiadas em forças internacionais. Alguns países do Oriente Médio, como Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Catar, Arábia Saudita, Kuwait, Israel, têm uma renda per capita até elevada e apresenta fortes desigualdades e injustiças sociais. Há uma disparidade muito grande, é, uma disparidade muito grande entre as classes sociais em muitos países do Oriente Médio.
Vale lembrar que a força de trabalho lá recebe salários baixíssimos, não tem direitos. Esses países predominantemente não sabem o que são direitos sociais. A maioria desses países não tem uma estrutura democrática aos moldes dos países ocidentais. Em todos eles há o uso intenso da força de trabalho de estrangeiros, que ganham salários baixos e não têm garantidos direitos de cidadãos. Em Israel, emprega-se mão de obra palestina. No Emirados Árabes Unidos e na Arábia Saudita e no Kuwait utilizam-se de mão de obra indiana, paquistanesa, palestina e egípcia, entre outras nacionalidades. Nesses três países árabes, a minoria com rendas altíssimas que investe em capitais nos países mais desenvolvidos e uma maioria com baixo padrão de vida. A disparidade social e econômica é gritante. Lá quem é rico para valer, e quem é pobre, infelizmente, é muito pobre. No Oriente Médio encontram-se alguns dos maiores produtores e exportadores de petróleo no mundo. Quais são os maiores exportadores de petróleo do mundo, né? Arábia Saudita, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Irã, Iraque e Catar. O petróleo no mundo. Olha o peso, olha, presta atenção aí nessa, nessa seta. Olha aí o peso, né, das reservas mundiais, do mercado internacional de petróleo, de onde vem predominantemente. Olha o peso, olha o tamanho da seta. Países do Oriente Médio, dados estatísticos, né? Aqui vai falar sobre a área de quilômetros quadrados, população, PIB, renda per capita, por países, por dólar. Vale lembrar que ter a renda per capita alta não significa que a média, a renda nacional, ela tem entre a população é equivalente ou é minimamente equilibrada. Não é isso, galera. Pelo contrário, é uma disparidade muito grande. Responder aí, né? Atividade. E vamos lá. Oriente Médio, aspectos. Vamos entender agora os aspectos físicos dessa região da Ásia. Ela é localizada na porção sul, ocidental ou sudoeste da Ásia, constituindo um ponto de contato do continente asiático com a Europa e com a África, um local extremamente estratégico. O norte da África é quase um prolongamento do Oriente Médio e vice-versa, daí o motivo das organizações internacionais atualmente agruparem o norte da África e o Oriente Médio em suas pesquisas e estatísticas. Porque também existe uma grande semelhança entre os países do norte da África com o Oriente Médio, por conta do grupo étnico predominantemente árabe. Pode-se afirmar que há um grande Oriente Médio que se estende do norte da África até o Afeganistão, passando pela Península Hebraica e o Golfo Pérsico. Aspectos físicos: as altitudes. E vamos lá. Entre o Mar Mediterrâneo e o Mar Vermelho, que separam a África da Ásia, há uma faixa de terra situada no Egito que liga os dois continentes. Nesse local foi construído o Canal Suez. O Canal Suez aqui, ó, bem na região entre o continente africano e o continente asiático. Em relação à Europa, o que divide essa região, os Montes Urais, o Rio Ural e o Mar Cáspio, né, costumam ser as consideradas linhas divisórias entre o continente asiático e o europeu. O Egito é o único país que possui terras na África, em sua maior parte, e também no Oriente Médio. E a Turquia, onde encontra-se a maior parte do seu território no Oriente Médio, e a outra menor na Europa. Então, Turquia e Egito são os únicos países que têm seu território no Oriente Médio e em outro continente. A região é predominantemente um clima desértico e predomina a região do clima desértico e também clima subtropical mediterrâneo nas partes da costa litorânea. O relevo em geral é baixo, né, com exceção nas regiões lestes,
Olha lá, ó, região leste, mas predominantemente é um nível baixo, somente no leste, mais no continente, na parte mais asiática do território, que é bem mais asiática do território que a altitudes. Em relevo geral é baixo. O a principal planície é a da Mesopotâmia, que se estende da Síria até o Golfo Pérsico, abrangendo áreas do Irã e do Iraque. Essa planície, formada pelos rios Tigres e Eufrates, apresenta algumas densidades demográficas e nela se cultivam vários gêneros agrícolas, como arroz, trigo, cevada e algodão. A estrutura geológica do Oriente Médio, rochas e recursos minerais, constituído constituindo uma característica fisiográfica importantíssima, predominam na região as bacias sedimentares, galera. É, um outro elemento sobre a questão a questão física do Oriente Médio é que existe no interior do seu existe uma coalizão entre placas tectônicas, a placa euroasiática com a hebraica na região do Oriente Médio, em que forma-se alguns abalos sísmicos em determinados momentos. Respondo essa questão e vamos lá. Terceiro, diferenças entre os países. A maior riqueza do Oriente Médio é o petróleo. Todos nós já sabemos disso, não é isso? Em geral, os países que apresentam as maiores rendas per capita nessa região são os produtores e exportadores de petróleo, embora haja exceções como Israel e Turquia, que não dependem da exploração desse produto e são países industrializados. Tanto Israel como Turquia se diferem muito dos outros, aonde os outros ainda são a sua economia dependente da exploração e importação de petróleo. E exportação, perdão. Produção e exportação de petróleo. As maiores rendas per capita do Oriente Médio, de acordo com o quadro da página 145, da qual nós olhamos, são apresentadas pelo Catar, Kuwait e Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita, que está acima de 50 mil dólares. Vejamos, estar acima de 50 mil dólares não significa que a média do poder aquisitivo da população é alta. Não, não é isso. Vale lembrar que esses países têm uma desigualdade e uma concentração de renda muito grande. E há uma disparidade na renda per capita dos demais países. Como, por exemplo, rendas baixas inferior a 3 mil dólares, como é o caso do Afeganistão e do Iêmen. Os países árabes apresentam regimes políticos muito variados. São como monarquias absolutistas semifeudais na Arábia Saudita, Omã, Bahrein e Catar, monarquias constitucionais no Kuwait e Jordânia, repúblicas presidencialistas na Síria, Líbano, Iêmen e Iraque, e regimes políticos originais do Irã, que é um país teocrático, e Emirados Árabes Unidos, uma federação de 7 emirados. Mas predominantemente, todos eles, inclusive até o próprio Israel, eles têm características de um Estado extremamente antidemocrático, distante das liberdades, da defesa das liberdades democráticas. Tem muitos problemas acerca disso. No entanto, essas diferenças em relação aos regimes políticos adotados, emirados, monarquias, repúblicas, são apenas formais. Praticamente todos esses países, a regra é concentração de poder na mão de 2 ou 3 famílias. Infelizmente é o que se predomina. O que pode-se dizer que é o mais democrático é Israel, mas mesmo assim tem grandes problemas políticos, principalmente a forma de como eles tratam o povo judeu, ou também o povo árabe. Vale lembrar que nem todo país muçulmano é um povo que tem. Nem todo país muçulmano significa que esse país tem predominantemente árabe, porque nem todo árabe é muçulmano e nem todo árabe é muçulmano e nem todo muçulmano é árabe. Árabe é etnia, muçulmano é religião. É bom distinguir isso. O mundo islâmico é formado por países onde predomina a religião muçulmana ou islâmica. Isso significa que inclui povos não árabes, como persas e arianos, iranianos,
turcos, indonésios, paquistaneses. Então a gente não pode dizer que muçulmano só significa árabe. Quarto item, os países árabes e o petróleo. Em 2016, galera, 11 dos 12 países produtores mundiais de petróleo foram em ordem decrescente. Rússia, Arábia Saudita e Estados Unidos, em razão principalmente da exploração do xisto. Iraque, Irã, China, Canadá, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Brasil, Venezuela e México. Alguns desses grandes produtores, como Estados Unidos e China, consomem muito mais que produzem, daí serem também grandes importadores desse combustível. Os demais, menos o Brasil, que exporta pouco devido a grande consumo interno, são grandes exportadores de petróleo. Vamos agora adentrar sobre o petróleo no Oriente Médio. O que ganha mais força, a que tem as maiores reservas de petróleo no Oriente Médio é a Arábia Saudita. Ela ocupa o segundo lugar no mundo. Porque a maior concentração fica na Venezuela. Atualmente, a Arábia Saudita, estou falando em termos de país, viu, galera? A Arábia Saudita mantém uma população diária de aproximadamente, uma produção diária de petróleo de aproximadamente 10,5 milhões de barris. No Oriente Médio, além da Arábia Saudita e de outros grandes produtores e exportadores de petróleo, Irã, Iraque, Emirados Árabes Unidos e Kuwait, existem estados cuja economia tem como base esse recurso natural, mas exportam o produto em quantidades menores, como Omã, Bahrein, Catar e Iêmen. Iêmen tem uma grande contradição, né? Porque o Iêmen, além da exploração, apesar baixa de exploração de petróleo, apresentam esses países de fato têm populações reduzidas, apresentam elevados IDHs em rendas per capita graças aos recursos obtidos por meio da exploração do petróleo. O Iêmen é uma exceção, né? Porque o país encontra-se mais distante do Golfo Pérsico e, portanto, as grandes reservas de petróleo têm uma população muito dividida, que frequentes têm conflitos étnicos, principalmente no conflito entre Iêmen do Norte versus Iêmen do Sul. Mas os maiores compradores de petróleo do Oriente Médio é China e os Estados Unidos. Criação dos estados do Oriente Médio. Como é que surgiu isso? Essa criação surgiu a partir do século XIX, viu, galera? Século XX, século XIX. Século XX. De grande peso, século XIX e século XX. Os países que hoje surgem, os países que tem hoje no Oriente Médio surgiram pós Primeira Guerra Mundial, né, início do século XX, quando ocorreu a divisão das terras que eram ocupadas pelos impérios persas e otomano. Durante séculos, desde a expansão da religião islâmica, iniciada no século VII, até a Primeira Guerra Mundial, toda essa região era parte do Império Persa a leste, principalmente a leste, e principalmente do imenso Império Turco-Otomano ao oeste. A leste ao lado asiático e oeste mais ao lado europeu, que era o caso do otomano. O Império era formado por esses dois impérios predominantemente nessa região do Oriente Médio. Entretanto, com o desenvolvimento do capitalismo, com a Revolução Industrial na Europa, iniciado no século XVIII, isso vai mudar. Com a introdução de novas máquinas e armas, expansão demográfica, todo esse cenário de transformação mudou-se, se configurou-se no mundo, refletindo a dinâmica da relação entre a Europa e o restante do mundo. Na Primeira Guerra Mundial, o Império Turco-Otomano ficou ao lado dos alemães e que levou o Reino Unido e a França, que lutavam contra a Alemanha, a incentivar os povos árabes a se unir e combater os turcos, senhores desse império. Os atuais países e suas respectivas fronteiras foram criados principalmente devido ao enfraquecimento do Império Turco-Otomano e após muitas
mudanças nas relações de força entre as grandes potências mundiais. Iraque, Arábia Saudita e Jordânia foram os criados no início do século XX sob influência britânica. Se estabeleceu esses estados a partir de influência britânica. Em 32, os árabes que habitavam as terras do atual Iraque realizaram a eleição para escolher seu rei, dando origem a um novo país, que foi uma monarquia até 1968, quando houve um golpe militar. E no caso da Arábia Saudita, a família Saud tomou Meca em 25, com uma tropa montada de camelos e ocupou a região, estabelecendo uma monarquia. Na época, os britânicos não imaginavam o volume de reservas de petróleo nessa área e tampouco o enorme valor que eles teriam, principalmente a partir da segunda metade do século XX. O fator que deu mais força para o Oriente Médio Segunda Guerra Mundial foi principalmente a partir da década pós-Segunda Guerra Mundial, né? Que é pós-Segunda Guerra Mundial que vai ter um grande investimento sobre esse setor petrolífero, aonde também o Oriente Médio vai começar a se aliar com alguns países, e com os países principalmente dos Estados Unidos, e vai começar a se fortalecer no mercado internacional. Em 25 vai criar a Jordânia, uma continuação da Arábia Saudita. Os demais países da região, com exceção da Turquia, uma pequena parte que restou do antigo Império Turco-Otomano e do Irã, remanescente do antigo Império Persa, também tiveram origem semelhante, isto é, foram criados com permissão das antigas metrópoles, Reino Unido e França. A Turquia foi herdeiro do Império Turco-Otomano, né? O Irã foi herdeiro do Império Persa. No século XXI, a Turquia e o Irã desempenham cada vez mais um papel protagonista político e na diplomacia do Oriente Médio, por conta do seu peso, né, histórico. O Egito ainda é uma potência regional e é a maior liderança árabe no Oriente Médio. Mas vale lembrar que o Egito fica no norte da África, mas uma parte do seu território, quer dizer, a maior parte do seu território fica no norte da África, mas uma parte fica no Oriente Médio. Vamos entender agora Israel. Israel é diferente, né, dos outros países do Oriente Médio, porque é um estado judeu, né? A criação de Israel segue mais ou menos nessa mesma trajetória, foi pós-Segunda Guerra Mundial, no Oriente Médio, foi a partir da influência de potências estrangeiras, especialmente do Reino Unido, que fomenta a construção desse Estado. A grande diferença entre Israel e os demais países da região é que os judeus, em sua maioria, não ocupavam essa área originalmente, ao contrário dos árabes, que já habitavam essas terras que formam os atuais países árabes. Então, o processo da construção do Estado de Israel foi imposto, né? A construção foi de forma arbitrária. A criação do Estado judaico era um projeto de um movimento, foi projeto de um movimento denominado sionismo. Teve origem na Europa no século XIX, esses judeus sionistas, né? Eles defendiam a perspectiva de que era necessário o povo judeu retornar ao local de origem onde se estabeleceu o povo hebraico. Vale lembrar que o que nós estamos falando no século XIX é totalmente diferente do que aconteceu na antiguidade. Estamos falando de contextos históricos totalmente diferentes. No início, o sionismo tinha um propósito de fundar um Estado judaico, mas não sabia exatamente onde. Foram inventadas várias possibilidades, como a ilha do Chipre, o sul da Argentina ou do Congo, mas o local escolhido foi a Palestina. Essa terra, chamada de Canaã e de Judéia na antiguidade, havia sido habitada pelos judeus há mais de 2000 anos atrás, antes de terem sido expulsos pelos romanos, que quando ocorreu a diáspora judaica, isto é, a dispersão do povo judeu por várias regiões do planeta. Só após o fim da Segunda Guerra Mundial, quando houve o Holocausto, o extermínio em massa, os judeus, extermínio em massa pelos nazistas, né? A ONU propôs em 47 a criação de dois estados na Palestina, um judeu e um árabe. Os judeus ficariam um povo né, que se identificasse nessa perspectiva, os árabes, o povo palestino. Essa decisão estabelecia uma cidade de Jerusalém, considerada sagrada por as três religiões, e seria proclamada uma área internacional. Não pertencesse, portanto, ao Estado judaico e nem ao Estado da Arábia, árabe. O Holocausto, ele levado a cabo pela Alemanha em 1947,
na qual cerca de 5 milhões de judeus foram e outras populações como ciganos, homossexuais, negros e por aí vai, foram aprisionados em campos de concentração e foram exterminados, né? Então criou um clima internacional favorável para a criação desse Estado de Israel pós Segunda Guerra Mundial, por conta de tudo que o povo sofreu na mão dos nazistas, como nós trabalhamos na aula de história sobre a Segunda Guerra Mundial. E aí, sendo assim, conseguiu ser aprovado por maioria dos membros da ONU a criação do Estado de Israel. O problema é que os árabes, a Liga Árabe, criada em 45, discordava da decisão da ONU, argumentava que a população local, ou seja, os árabes palestinos, que eram maioria na Palestina, 70%, não foi consultado, não foi discutido com esse povo. Além disso, reclamaram contra o fato de que uma minoria, os judeus, haviam sido contemplados com a maior metade com a maior parte da terra, né, da Palestina. Então, 57%, no primeiro momento, 57% do território foram para os judeus e apenas 43% foram para o povo palestino. O problema é que, na prática, foi desastroso essa política, porque foi desastroso para o povo palestino. Porque o Estado de Israel, quando começou a se constituir, a parte de Israel, começou-se a deflagrar um processo de dominação do território. Logo com a independência de Israel foi proclamada, o país entrou em guerra contra os países árabes vizinhos, Egito, Jordânia, Síria, Iraque e Líbano. Esse fato ocasionou a fuga de aproximadamente 800 mil árabes palestinos na região, que perderam suas casas e passaram a ser refugiados em países. A partir daí, teve o início o problema dos refugiados palestinos. Muitos deles foram em campos de refugiados em tendas improvisadas. É isso aí que vai se formar o que é hoje o povo palestino, como é as condições do povo palestino. Foi fruto de uma perseguição por parte do povo, por parte do Estado de Israel, do Estado de Israel na forma de invasão de outros territórios, quebrando a lógica defendida quebrando os tratados e os protocolos que tinham sido aprovados pela ONU sobre como seria estabelecido esses dois estados na região. Eu só sei que, após essas guerras, Israel ampliou seu território em 75%, diminuindo mais ainda o Estado e Estado-nação, o território da parte palestina. Dava aí o início de um processo de violência e colonização por parte de Israel contra o povo palestino. Conflitos entre árabes e israelitas. Israel entrou em guerra contra os vizinhos árabes em 48, 56, 67 e 73. Além das 4 guerras convencionais, em que as forças armadas entraram em combate com uso de aviões e tanques, etc. Existem as guerras não declaradas, isto é, conflitos diários que causam muitas mortes de árabes e israelenses, uma situação que parece não ter fim e que reflete até hoje. 56, na Guerra do Suez, foi motivada pela nacionalização do canal pelo governo de Egito e Israel, apoiado pelos franceses e britânicos, invadiu a região da Península do Sinai, no norte do Egito, onde se retirou após a pressão da União Soviética e dos Estados Unidos. Em 67, a chamada Guerra dos 6 Dias, você vê a ousadia do Estado de Israel, aonde esse povo não estava se estabelecendo ali, já tinha um povo naquela região, que é o povo palestino, né? Em 67, a chamada Guerra dos 6 Dias, ocorreram vários ataques terroristas contra Israel, que reagiu bombardeando zonas fronteiriças. Em 67 já foi uma resposta do povo árabe, né? Em 73, Dia do Perdão para os israelenses, ou Ramadã, né? A guerra do Yom Kippur. O Egito e a Síria, ajudados pela Jordânia, tentaram, sem sucesso, retomar as áreas dos seus territórios anexadas por Israel em 67, onde Israel já estava iniciando anexando até outros territórios de outros países. Após a devolução dessas terras ao Egito, Israel passou a ter uma área de 20.900 km². Todavia, o Estado de Israel ainda ocupa outras áreas que oficialmente não fazem parte do seu território, como as colinas de Golã, na parte leste ou oriental do Jerusalém,
Exerce grande influência na zona da Cisjordânia, na faixa de Gaza, que vai lembrar que é uma região do povo palestino e que Israel toma e por aí vai. Olhe como se deu, né? Olhe como era a formação em 47 do território palestino e o território do Estado de Israel. Em 49, 67, como ficou a situação do povo palestino. Então finalizamos, aí eu vou dar continuidade sobre. Finalizamos essa parte, né? Vou dar continuidade sobre uma economia desenvolvida na região, né? Do Oriente Médio. Ah, não, vou finalizar aqui. Ainda falta essa parte aqui antes de ir para. Que eu vou. A segunda parte eu deixo para o difícil criação do Estado. Ainda falando sobre o Oriente Médio, é o seguinte: teve reação? Teve. Qual foi a reação por parte do povo palestino? Foi o grupo político, né, chamado Hamas, que é uma organização política que começa a também implementar medidas mais militarizadas e respostas mais armadas, bélicas, né? As autoridades israelenses, por sua vez, dependendo do partido político no poder, tendem a remover seus judeus e seus assentamentos da Cisjordânia, mas eles oferecem feroz resistências ao governo de Israel, que não quer perder voto com noticiários sobre violência policial contra os ortodoxos. Isso torna o conflito Israel-Palestina e, por essa extensão, entre Israel e os árabes e muçulmanos em geral, extremamente difícil de solucionar sem que haja um eficaz acordo na partilha territorial, que garanta verdadeira soberania dos palestinos sobre as áreas que ocupam. Esse conflito é o que mais tem suscitado radicalismo por parte de alguns grupos islâmicos. Esses grupos, que atuam tanto na região quanto fora dela, consideram a situação um exemplo notório de opressão da comunidade islâmica por potências ocidentais que criaram e ajudam a manter o Estado Nacional, que, segundo eles, nada tem a ver com a região. Em modo geral, o processo de construção do Estado de Israel foi de forma arbitrária. Né? Como é essa economia de Israel? Israel é um país extremamente industrializado, tem uma indústria química, têxtil, informática, material de transporte, lapidação de diamantes, produtos eletrônicos, por aí vai. É um país que tem, do ponto de vista tecnológico, a economia israelense é bastante avançada. Tem uma ajuda no campo da sua política internacional, tem um grande apoio dos Estados Unidos e recentemente dos alemães também, né? Israel gasta com 25 a 30% do seu orçamento em defesa, um percentual elevadíssimo, também dadas as circunstâncias do local onde eles vivem. O treinamento de Israel é bastante rigoroso e toda participação, com exceção dos judeus ortodoxos, devem servir as forças armadas. A agricultura tem um grande peso, né? Principalmente na exportação de frutas cítricas, abacates, legumes, trigo e batata. Lá se utiliza de maquinário de alta tecnologia na atividade agrícola, desenvolvimento tecnológico, sua renda per capita é relativamente alta, a expectativa de vida é de 82 anos, a taxa de mortalidade infantil é baixa em Israel. E é um país que é classificado como norte econômico, ou seja, um país que pode estar atrelado a um país tipo de desenvolvido. Então, basicamente isso. Eu respondo a atividade e aí na próxima segunda parte eu inicio aqui